E aí gente, Ari aqui, sejam bem-vindos ao Dimensão Geek. E hoje nós vamos ver 10 animes insanos que vão te viciar. Falando dele, Hama Saotome, de Hama 1-2. O mestre das artes marciais mais azarado do mundo dos animes, ou sortudo, né? Durante um treinamento nas fontes termais amaldiçoadas de Josenki, treinando com seu pai, Hama caiu em uma fonte termal especial e ganhou uma maldição única. Ao ser atingido por água fria, ele se transforma instantaneamente em uma mulher. Já quando você joga água quente na cabeça dele, ele volta a ser um homem normal. Pode parecer apenas uma comédia, mas essa habilidade, ou maldição, é usada de formas extremamente criativas durante todo o anime. E é claro, o Hama tira vantagem disso para enganar os inimigos, se infiltrar em lugares ou simplesmente escapar de situações complicadas. Claro, no meio de tantas lutas intensas de Hama, essa transformação vira quase uma arma estratégica. Só que para Hama também é motivo de confusão, mal entendidos e, é claro, muita comédia romântica. Vocês não assistiram Hama 1-2, mas não perde essa chance, porque saiu um anime novo há pouco tempo, um reboot que ficou excelente. Um dos animes que mais me divertiu. E vamos seguir a nossa lista em Digimon Frontiers. Digimon 4. Vem sentir a emoção, com o coração pegando fogo, até o horizonte você voará. Lançado no Japão em 2002 e no Brasil em 2003 pela Core Kids e também pela Rede Globo de televisão com 50 episódios, Digimon Frontier quebrou o padrão das temporadas anteriores. Ao tirar os parceiros Digimons de cena, nesta temporada, as crianças simplesmente se transformam em Digimons através dos espíritos digitais, usando um dispositivo chamado Detectors. Bom, era basicamente como se a gente pudesse virar um herói digital. A gente tinha o Takuya, que virava o Agumon, um espírito do fogo, o Koji, que virava o Lobomon como espírito da luz, a Zou, que virava a Kazemon com poder do vento, e o Tomi com poder de gelo, que vira o Kumamon. E é claro, também tinha o JP, que vira o Betlimon, que é claro, tinha os poderes de raio. A série misturava ação intensa, temas mais profundos, tipo amadurecimento, perda, confiança e coragem. E quem assistia lembra como era épico ver as transformações deles pros Beast Spirits. E é claro, também tinha os vilões. A gente tinha o sinistro Querubimon, os lendários Cavaleiros Reais, e o temido Lucimon, que era quase um Digimon na versão Lucifer. Pode até não ser a temporada favorita de todos, mas com certeza é a minha favorita de Digimon. Quem viveu essa fase sabe bem, Digimon Frontiers tem um charme especial, ousado e emocionante. E para muitos, foi a porta de entrada para o mundo dos animes. Nós temos Demon Slayer, com o arco final em filme. A história de Tanjiro e Nezuko tá chegando no clímax. Não sei me falar o nome dela de Nekuzo, mas Nezuko. O estúdio Ufotable confirmou que os capítulos finais do mangá vão ser adaptados em uma série de filmes cinematográficos, começando com Castelo Infinito. Esse arco traz Hashiras enfrentando os demônios superiores, incluindo Doma, Okoshibo e o próprio Muzan, um combate de vida ou morte. Uma curiosidade, a qualidade da animação dos filmes vai ser ainda maior do que o Trem Infinito, com orçamento de cinema e cenas que prometem marcar a história da animação japonesa. Mas é claro, a gente só vai poder saber quando sair, né? O Cavaleiro do Zodíaco The Lost Canvas. Sanseiya, The Lost Canvas. Tudo se transformou em mim, diante de Deus e sou um mortal. Lançado no Japão em 2009 e no Brasil em 2010, apenas em DVD streaming. Bom, é claro que você conhece Cavaleiro do Zodíaco, mas The Lost Canvas foi uma obra-prima à parte. Ele conta a história da Guerra Santa anterior à dos Cavaleiros do Zodíaco de Pégaso. Ao invés de termos Seiya como protagonista, nós temos o Tema, que vai enfrentar o próprio Hades. A animação de The Lost Canvas é linda, as lutas são épicas e o drama, meu Deus, o drama é de partir o coração. Mesmo com poucos episódios, essa versão conseguiu o que muitos animes com centenas de episódios não conseguem, simplesmente marcar a mente e a alma de quem assistiu. Se você não viu, bota na sua lista Cavaleiro do Zodíaco The Lost Canvas, que hoje é incrível e simplesmente não ficou datado. Agora vamos seguir com Zatch Bell. Você sabe quem tem o poder, você sabe quem tem a força.
também conhecido como Kajink no Gash-Bell, lançado no Brasil pela Rede TV e mais tarde no Cartoon Network. Esse anime era diferente de tudo que a gente estava acostumado, aqui 100 crianças Mamoru foram enviadas ao mundo humano para batalhar entre si, e apenas uma poderia se tornar o rei do mundo Mamoru. E é aí que nós conhecemos Zet, essa criança que parecia a vida do estudante gênio e mal-humorado Gil Nakamine. Juntos eles formam uma dupla poderosa. Gil lê o livro mágico vermelho e Zet libera ataques devastadores, como o Zake, o Hashield e o Balzaqueruga. Bom, o Zet Bell não era só porradaria. Cada humano e Mamoru criavam um vínculo emocional a cada batalha. É o homem de aço, Fulgor é invencível. Fulgor é forte e corajoso, ele sempre sai vitorioso. Vamos seguir a nossa lista com Sakura Card Captors. Indo para um lado mais mágico e fofo, Sakura Card Captors marcou os anos 90 com as suas aventuras cheias de magia, amizade e desafios. Estreando em 1998 no Japão, o desenho foi exibido no Brasil em canais como a Cartoon Network e Animax, na TV Globinho e na SBT também, encantando especialmente o público infantil e adolescente, com a jornada de Sakura em capturar as cartas mágicas. Meu amigo, não sei de uma pessoa que tenha falado mal desse desenho até hoje. Seguindo com Super 11 e Inazuma Eleven. Versão brasileira Centauro. Olha que jogada genial. Se você acha que futebol é só correr atrás da bola, é porque você nunca assistiu Super 11, ou melhor, Inazuma Eleven, o anime que fez uma geração inteira sair chutando o vento, tentando fazer o Furacão de Fogo. Lançado no Brasil em 2010 pela Rede TV e também pela Disney XD, esse anime virou febre entre as crianças e até entre quem nunca gostou de futebol. A história gira em torno do Endo, o goleiro mais otimista da história dos animes, e é claro, o time da escola da Raymond. E a sua missão simplesmente é transformar um time completamente desmotivado num esquadrão lendário. O anime mistura ação, amizade, superação e, é claro, muitos poderes e técnicas secretas misturadas com futebol, como os pinguins imperiais, a lendária mão fantasma e muito mais. O melhor de todos, não tem jeito. A última parte de Bleach tá chegando, Bleach Blood War. A Guerra Sangrenta dos Mil Anos. A gente sabe que depois de anos de silêncio, Bleach voltou com tudo, com a adaptação do arco mais aguardado do mangá, A Guerra Sangrenta dos Mil Anos, e agora chegamos na reta final dela. A última temporada dele foi anunciada, chamada Calamidade, e foi anunciada no Anime Expo de 2025 e tá previsto para 2026, mano. Então, lançado em 2004 no Japão e no Brasil em 2007, Bleach foi um dos pilares da era de ouro dos shonens. A história de Ichigo Kurosaki, um adolescente que se torna um Shinigami, é cheia de ação, estilo e carisma, e as bancais são simplesmente incríveis, insanas e memoráveis. Tenho certeza que toda vez que alguém grita Bankai, todos os pelos de seu corpo arrepiam. Sem contar os personagens como Aizen, Zaraki Kenpachi, Byakuya, a Rukia, o Hand, e até mesmo os espadas, vivem na memória dos fãs. Um universo enorme e que sempre merece ser revivido. Eu mesmo já assisti umas 5, 6 vezes. Esse aqui eu sou meu fanboy pra falar porque é meu anime favorito e ele tinha que estar na lista, né? Se você não viu, aproveite pra começar a ver. Mas comentem aqui qual desses animes você mais quer ver agora em 2025, 2026. Qual desses você já viu? Se você já viu todos, comenta aqui pro pessoal saber também.